Venho aqui falar algo importante, né? Assim, sobre a vida. Hoje, pela manhã, a gente estava na lavanderia, a gente estava lendo os versículos da Bíblia, né? Todos os dias nós temos por hábito de fazer isso, de parar um pouco, nos reunir para ler a Bíblia, orarmos junto e meditar, né, naquilo que a palavra de Deus está falando com a gente. E eu acho muito importante isso, a gente tirar um tempo para Deus, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? Além da gente já fazer as nossas orações particulares, eu acho importante também que a gente tire tempo para em coletivo também orarmos ao Senhor, clamar por Ele, buscar a sua presença. E uma das coisas a qual nós estávamos falando ali, eu estava ali falando, é sobre algo importante que a palavra de Deus diz, que nós não devemos deixar com que o nosso coração venha se atribular, venha a estar inquieto, venha a estar inseguro, porque o nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é um Deus que cuida de nós e que nós precisamos ter fé nele, acreditar nele, buscar nele, para que alcancemos do Senhor socorro bem presente na hora da angústia. Há declaradamente pela palavra de Deus que existe um inimigo iminente contra as nossas vidas. Não estou falando apenas de cristãos, não, de todo ser humano, de toda pessoa, ser humano que é vivente aqui na face da terra. Eles todos são criados à imagem e semelhança de Deus. E o inimigo de nossas almas, que Deus, a palavra de Deus chama ele de Satanás, ele tem uma fúria muito grande contra todos nós que somos criaturas de Deus. E ele quer nos destruir. O desejo dele é que nós fôssemos destruídos. Mas por causa da misericórdia do Senhor, que nós não somos destruídos, não fomos ainda destruídos. Por isso que Deus fala na sua palavra que nós devemos buscar ao Senhor. Por isso que Ele fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha até a vida eterna. Então, o amor de Deus, ele é estendido a todos nós que moramos aqui neste planeta, que estamos aqui na Terra. O amor de Deus é sobre todos nós. E é muito importante que nós possamos dar a Deus a honra, né? Prestarmos a Deus culto, para que nós não venhamos a ser destruídos pelo inimigo. E o único meio de nós não sermos destruídos por ele é entregando a ele a nossa vida, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor e permitir que sejamos por ele guiados, orientados, né, a cada instante. Então, quando nós entendemos que nós necessitamos de Deus, precisamos de Deus para viver, em nosso coração brota uma certeza de que sem Ele nada podemos fazer. E nós nos tornamos salvos, não porque somos de alguma maneira especiais perante os olhos de Deus. Não, é porque nós entendemos que a vida a qual vivemos fora da presença de Deus não é uma vida correta. É uma vida errônea, é uma vida cheia de pecados. Então, quando reconhecemos que somos pecadores, nós buscamos a Deus, entregamos a nossa vida a Ele e passamos a partir deste momento que tomamos essa decisão, viver apenas de acordo com a palavra de Deus e não praticar mais aqueles erros, aquilo que era errado, que fazíamos antes. Vou citar algumas coisas, se era beber, se era fumar, se era jogar, se era prostituir, enfim, roubar, matar. Nós já condenamos aquilo, já não praticamos mais aquilo, não vemos mais prazer naquilo. Mas o que é que nos dá prazer, o que nos dá alegria? Fazer o que é justo, o que é correto, o que é certo.
Então isso há uma conversão. A conversão está aí, aonde a pessoa se converte. É quando a pessoa ela entende isso e ela permite que Deus forge dentro dela este caráter, a qual o que era antes prazeroso, que era vantajoso, mentir, enganar, brigar, matar, agora não, algo já é algo abominável, algo que não faz mais parte, que é impossível você fazer. Não que a pessoa que ela se converte, ela não faça essas coisas. É possível sim. Por isso que a palavra de Deus também diz lá na carta de João, diz: filhinhos, se algum de vós pecais, lembra que tem um advogado no céu, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado que pleiteia as nossas causas. Ele vai diante do Pai, que é o juiz de todas as coisas, apresentar as nossas causas e nos justificar diante dele. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça que porventura tenhamos cometido. Mas quando essa justiça é feita em nossa vida, é quando há um arrependimento. Quando há um arrependimento e quando nós vivemos na piedade, vivemos ali diante do Senhor, vivemos diante de Deus, não de qualquer maneira, mas vivemos uma vida reta. Então o Senhor, ele tem propósito para nossas vidas. Por isso que nós nos rendemos a Ele. Todos os dias, pela manhã, a gente tira um tempinho ali para falar com Deus. A gente tira um tempinho para ouvir a palavra do Senhor. Nós tiramos um tempinho para poder levar-nos, para ouvir e tomar consciência do que o Senhor tem para a nossa vida. Então eu gostaria de falar isso com você. Tira um tempo para Deus. Tira um tempo para o Senhor. Para que você possa viver em paz, para que você possa viver na presença de Deus, você ter a mão do Senhor sobre sua vida, tá? Não há nada impossível para o Senhor. Todas as coisas são possíveis para Deus. Para o homem é impossível. Há casos que para o homem é impossível, mas Deus, ele fala, na palavra do Senhor diz: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E não devemos de maneira nenhuma desacreditar nisso. Ele cuida dos seus. Amém? Que Deus abençoe. Paz de Cristo no seu coração. Em nome de Jesus, amém.